O Deus que confundia as línguas em Babel, que feriu os sodomitas de cegueira, que destruiu Sodoma e Gomorra, que transformou a esposa de Ló numa estátua de sal, que não permitiu que a sarça ardente se consumisse, que transformou a vara de Moisés em serpente, que trouxe a lepra na mão de Moisés depois trazendo a sua restituição, que trouxe as 10 pragas, que fez a coluna de fogo durante o dia e o fogo durante a noite, que fez a divisão do mar vermelho e a sua volta ao leito normal, que fez as águas de mar a tornarem doce, que enviou maná e codornizes para suprir os israelitas, que tirou a água da rocha, que deu vitória sobre os amalequitas, que Deus fez com que o sacrifício fosse consumidos pelo fogo, que Deus fez com que os filhos de Arão fossem consumidos pelo fogo do céu, que fez com que a lepra de Miriam fosse curada, que destruiu Natã, Coré e Abirão, que deteu a praga enviada sobre Israel, que floresceu a vara de Arão produzindo amendoas, que enviou as serpentes e curando os que tinham sido picados, que fez a jumenta de Balaão falar, que fez a divisão do rio Jordão, que derrubou os muros de Jericó, o Deus que fez o sol e a lua parar, que fez Sansão beber a água de Leí, o Deus que fez Dagom e muitos filisteus caírem diante da arca, o Deus que feriu os habitantes de Bet-Semes, o Deus que mandou trovões e chuvas em tempo de colheita em resposta à oração de Samuel, que feriu Uzá de morte, que secou-se a mão de Jeroboão, que multiplicou a farinha e o azeite da viúva, que consumiu os capitães de Acasias com seus soldados, que preparou o carro de fogo para levar o profeta Elias, o Deus que sarou as águas de Jericó, que proveu água para um grande exército, que multiplicou o azeite da viúva, que ressuscitou o filho da sunamita, que purificou a comida envenenada, que alimentou 100 homens com 20 pães, que curou a lepra de Naamã, o Deus que fez Jazi tornar-se leproso, que fez o machado flutuar, que feriu de cegueira um batalhão dos sírios, que fez o exército de Samaria fugir, que fez o morto ressuscitar ao tocar nos restos mortais de Eliseu, o Deus que destruiu o exército de Senaqueribe, que fez o sol retroceder, que fez Uzia tornar-se leproso, que livrou os 3 jovens hebreus da fornalha de fogo ardente, que livrou Daniel na cova dos leões, que colocou Jonas no ventre do grande peixe, que libertou Jonas do grande peixe, que transformou a água em vinho em Caná antes da primeira Páscoa, que operou muitos milagres em Jerusalém, que curou o filho do régua em Caná antes da primeira Páscoa, que operou a primeira pesca maravilhosa em Cafarnaum, que libertou o endemoniado na sinagoga em Cafarnaum, que curou a sogra de Pedro em Cafarnaum, que operou muitos milagres em Cafarnaum, que purificou o leproso na Galileia, que operou muitos milagres na Galileia, que curou o paralítico descido pelo telhado em Cafarnaum, que curou a mulher com fluxo de sangue em Cafarnaum, que citou a filha de Jara em Cafarnaum, que curou os 2 cegos em Cafarnaum, que curou o endemoniado mudo em Cafarnaum, que curou o paralítico no tanque de Betesda, que curou o homem da mão ressequida, que operou muitos milagres perto de Cafarnaum, que curou o servo do centurião em Cafarnaum, que curou o endemoniado cego mudo na Galileia, que acalmou a tempestade no mar na Galileia, que operou muitos milagres na Galileia, que curou os 2 endemoniados em Gerasa, que alimentou 5.000 homens fora as mulheres perto da Galileia, que andou no mar na Galileia, que curou a mulher Ciro Fenícia perto de Tiro, que curou o surdo mudo em Decápolis, que alimentou 4.000 homens fora as mulheres em Decápolis, que curou o cego em Betsaida Julia, que curou o menino endemoniado em Cesareia de Filipe, que fez aparecer a moeda na boca do peixe, que curou o cego de nascença em Jerusalém, que curou a mulher enferma 18 anos antes da crucificação até o princípio da última semana, que curou o homem hidropique em Pérea, que ressuscitou Lázaro em Betânia, que curou os 10 leprosos em Samaria, que curou o cego Batimeu perto de Jericó, o Deus que fez com que a figueira amaldiçoada secasse perto de Jerusalém, que curou o coxo na porta do templo, que restaurou a vista de Saulo, que permitiu a morte de Ananias e Safira, que curou Enéas, que ressuscitou Dorcas, que colocou a cegueira em Elimas, que curou um coxo em Listra, que expulsou o demônio de um jovem, o Deus que ressuscitou Eutico.